Olá, bom dia! Segunda-feira, 3 de março de 2025. E que bom que nós estamos aqui reunidos para ouvir, meditar, se alimentar da palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando da Quaresma. Tá chegando a hora de começar esse tempo forte de conversão. E eu quero te fazer um convite para que você possa aumentar a tua intimidade com Deus, se aproximar mais. Vai ser uma experiência incrível. Serão 40 dias, onde nós vamos estar compartilhando diariamente aqui, ouvindo o Evangelho e também participando, trazendo alguns exercícios práticos para te ajudar a você aumentar ainda mais a tua intimidade. Começa na quarta-feira de cinzas. O evangelho de hoje está em Marcos capítulo 10, versículos do 17 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começando essa semana, começando esse dia, a gente vê um encontro, né? Mais um encontro. Um jovem que vem ao encontro de Jesus, se prostra diante dele e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa preocupação do jovem é uma boa preocupação, é uma boa pergunta. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? A gente já começa a se questionar sobre o sentido da vida, né? Quantas pessoas que vivem sem refletir qual o sentido da sua vida, qual o propósito da sua vida. Aquele jovem, ele já tinha esse desejo, ele já tinha essa vontade, ele já tinha descoberto o seu sentido ali. E por isso dessa sua pergunta, dessa sua inquietação.
E ele se prostra diante de Jesus e pergunta, né, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, categoricamente, Jesus responde: tu conheces os mandamentos? Ou seja, cumpre os mandamentos e você vai ganhar a vida eterna. E aquele jovem, e aí Jesus cita, né, os mandamentos. Jesus cita: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E quando ele termina de falar isso, aquele jovem diz: mestre, eu tenho observado isso desde a minha juventude. Ou seja, eu já acompanho, eu já sigo esses mandamentos há muito tempo. Versículo 21 traz algo muito bonito, muito belo. Jesus olha para ele com amor. Jesus olha para ele com amor. O olhar de Jesus, para mim, para você, é sempre um olhar de amor. Não é um olhar de julgamento, não é um olhar de condenação, é um olhar de amor, é um olhar de compaixão. E era impossível, né, aquele jovem, ele tá seguindo todos os mandamentos e ser tão apegado. E Jesus, ele não diz que ninguém está mentindo, mas Jesus faz provocações, Jesus faz perguntas, Jesus faz reflexões. E aqui, nesse evangelho, Jesus faz uma prática, um exercício. Jesus fala: ok, tudo bem, já que você já segue todos os mandamentos, né? Não mata, não rouba, não comete adultério, não levanta falso testemunho. Já que você já faz tudo isso, já que você é todo certinho aí, vamos fazer só mais uma coisa? Só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Aquele jovem queria seguir Jesus. Vem e segue-me. Mas, antes de vir me seguir, é preciso renunciar. É preciso desapegar. E aqui Jesus toca o dedo na ferida daquele jovem. E na ferida minha. Na ferida de tantos. Quantos de nós temos dificuldade de desapegar? De abrir mão? De renunciar? Naquele momento que Jesus propõe esse exercício, e aqui para nós no evangelho de hoje, e para esse tempo que nós vamos iniciar da quaresma, esses 40 dias que eu vou estar conversando contigo aqui diariamente sobre a palavra de Deus, nós vamos estar propondo exercícios, práticas. Por quê? Falar que tem fé em Deus, falar que segue todos os mandamentos desde a juventude, aquele jovem fazia, eu muitas das vezes faço, talvez você também faça. Mas a prática, o exercício é que vai fazer toda a diferença. Tem um outro evangelho que nos narra, né, que muitos louvam a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Então não adianta apenas com palavras, mas como está a tua vida? Como está a tua prática? E Jesus, naquele momento que provoca isso para aquele jovem vender tudo o que tem, eu vou seguir bem à risca aqui o que acontece com aquele jovem. Depois que Jesus fala isso, mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Ou seja, Jesus deu um banho de água fria nele. Ele achou que Jesus iria elogiá-lo porque ele disse que seguia todos os mandamentos. Mas que na verdade, se ele seguisse todos aqueles mandamentos, ele não era tão apegado. Mas falar é fácil, fazer não é tão fácil assim. Falar que cumpre os mandamentos é uma coisa, cumprir de fato no dia a dia, na prática, é outra. Esse jovem saiu abatido e triste, porque ele era muito rico.
e ele não conseguia desapegar de tudo aquilo. Ele ouviu falar de Jesus, ele queria seguir Jesus, mas ele queria seguir e continuar a vida dele. Quantos de nós já teve esse sonho, né? De querer seguir a Jesus, mas continuar com a vida velha, mas continuar apegado a bens materiais, continuar apegado a vícios, continuar apegado ao modelo nosso, né, antigo. Jesus é aquele que provoca a mudança. Jesus é aquele que provoca a conversão, a renovação. Jesus é aquele que vem para nos desconcertar. Não é, eu não vou levar a vida do jeito que eu quero. Se eu estou me colocando no segmento de Jesus, eu preciso me mudar segundo a sua própria vontade. E ele fala isso categoricamente em diversos evangelhos. É necessário renunciar a si mesmo. É necessário tomar sua cruz e me seguir. E aquele jovem agora ficou diante de um grande dilema, né? Abrir mão de tanta riqueza, ele preferiu não abrir. E ele chega alegre, empolgado, perguntando para Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. Mas depois daquele encontro, depois daquela conversa, ele saiu triste e abatido, porque ele não conseguiu obedecer o que Jesus tinha orientado. E aqui tá para todos nós, tá para mim, tá para você isso. Todas as vezes que não obedecermos, que não seguirmos as orientações do mestre, por mais que nós estamos achando que iremos ser felizes, nós iremos sair tristes e abatidos. Porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está no mestre, está em seguir os passos e as orientações do próprio Jesus. Aquele jovem, ele sai triste e Jesus fica triste também, né? Jesus fica com um sentimento de compaixão e ele diz, né? Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Depois ele diz de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Há uma diferença. Na primeira ele diz, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Na segunda ele diz, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é agora só para os ricos, agora é para geral. Como é difícil. Por quê? Porque é necessário abrir mão, é necessário desapegar. E nós contamos muitas historinhas para nós, né? E somos muito apegados. Ai, porque eu sou assim. Ah, porque eu nasci assim. A gente costuma até dizer que foi Deus que me fez assim, né? Para justificar aquele modo que a gente anda, aquela prática que a gente faz. A gente conta as histórias que eu sou assim por causa disso, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E Jesus é aquele que, ao se encontrar conosco, ele sempre propõe uma mudança, uma transformação, uma conversão. Não para a gente ficar triste e abatido, mas para que a gente de fato encontre a paz, o amor, a felicidade que a gente tanto deseja. E que no caminho que nós seguimos, apegados a tantas coisas, não conseguiremos ser felizes. Só conseguiremos de fato alcançar aquilo que a gente deseja quando a gente for capaz de obedecer o mestre que diz, vai, vende, vai, desapega, vai, abre mão dessa tua forma de pensar, abre mão dessas coisas, abre mão dessas crenças, abre mão dessas filosofias que você tomou como verdade. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Segue os meus caminhos, que aí sim, de fato, você encontrará a felicidade. Encerrando, eles disseram, né, os discípulos, eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros, então, quem pode ser salvo? Os discípulos ficaram com esse questionamento, né? E aí, diante disso, é tão difícil, quem pode ser salvo? E eu quero encerrar com a palavra de Jesus. Jesus olhou para eles e disse, para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus
tudo é possível. E eu quero encerrar com essa frase de Jesus, porque a salvação, a minha melhora, a minha conversão, eu não posso me orgulhar disso, não é mérito meu, isso é graça de Deus. A coisa mais triste que tem é quando a gente vê um cristão, uma pessoa que diz que está seguindo o mestre, envaidecido porque faz, porque acontece, baseado nos seus méritos. Não, tudo aquilo que acontece em nós não é mérito nosso, mas sim graça de Deus. Porque ele está dizendo aqui, para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Desejo para você, meu irmão e minha irmã, uma ótima semana. E coloca diante de Deus, coloca no teu coração isso. Para Deus tudo é possível. Acredite, confie, não tenha medo. Coloque a tua vida, a tua família, a tua semana, este mês de março, diante de Deus. Porque para Ele tudo é possível. Bom dia.